Olá, estudante, tudo bem com você? Pronto para mais uma aula do nono ano, aula de língua portuguesa. Começando agora, conteúdos que serão abordados nessa aula são compreensão e interpretação, que acontece praticamente em todas as aulas, e também ampliação vocabular, para você aprender aí palavras novas e ampliar o seu léxico. Aí o meu nome, que você já sabe. Material necessário: caderno ou folhas para anotação, lápis, borracha, caneta e apontador, e também um dicionário, que eu acredito que você já deixou separadinho aí, tudo isso. Para começarmos a aula, coloque também a data de hoje, número da aula e a disciplina. Eu vou deixar aquele tempinho de praxe para você organizar o que precisa ser organizado. A gente já começa. Ok? Podemos começar? Então vamos lá, vamos verificar o que nós vimos na aula anterior. Ali eu trouxe para vocês aquela crônica, né? Eu trouxe uma crônica cujo título é Meu Ideal Seria Escrever. Nós fizemos a leitura dessa crônica, vocês responderam a algumas questões relativas a ela, certo? Eu trabalhei com vocês também, eu expliquei ali em que consiste o futuro do pretérito nesse tempo verbal, né, para que ele é usado. Então, ele é utilizado também para indicar uma ação que é consequência de outra, assim, encontra-se condicionada. Esse tempo verbal expressa a ideia de incerteza, surpresa ou indignação. A crônica trabalha muito com esse tempo verbal, a crônica Meu Ideal Seria Escrever. E trabalhamos também com uma questão ali relacionada aos personagens, né, as reações que os personagens tiveram aí diante da história ali que lhe seria contada pelo narrador. Lembra? Então vamos agora para a aula de hoje. O que vai acontecer ali na aula de hoje? Como sempre, eu trago um pensamento, uma frase, um texto um pouco maior para a gente fazer a introdução da aula. Então ali, ó. Os livros são elogiáveis porque inspiram escritores, oradores, comunicadores, professores, palestrantes. Uma ideia arriscada, uma intuição genial, uma adivinhação saborosa, um relato instigante, uma metáfora inusitada, colhida nas páginas de uma obra-prima. Sempre podemos retirar do trabalho criativo de outras pessoas um estímulo para a nossa própria criatividade. Aliás, isso aqui é fundamental para você conseguir escrever, conseguir produzir bons textos, elaborar bons discursos, para você conseguir se desenvolver aí na arte de produzir textos, você precisa inevitavelmente ler. Para você conseguir escrever os seus textos, as suas histórias, ter criatividade, conseguir fazer as suas metáforas, as suas relações, chegar às suas conclusões, conseguir criar, elaborar os seus argumentos, você precisa ler. A produção escrita e até mesmo a oralidade se alimentam da leitura. A leitura, portanto, é fundamental. É o que eu tenho dito aí em todas essas aulas que tratam do tema leitura. Ok? Então vamos ali, ó, continuar a leitura da crônica Meu Ideal Seria Escrever, de Rubem Braga. Agora eu trouxe para você ali a capa do livro, né, de onde essa crônica foi extraída, ali o livro de crônicas do Rubem Braga. Então agora eu quero falar novamente com você sobre a crônica. O que é o gênero crônica? Então lá, acompanhe comigo. A crônica é um gênero presente em jornais, revistas, portais da internet, etc.
Esse gênero textual aborda aspectos do cotidiano, ou seja, questões corriqueiras do dia a dia. As principais características da crônica são textos curtos e de fácil compreensão, linguagem simples e descontraída, poucos ou nenhum personagens constituem as histórias, instiga a reflexão e análise crítica sobre os contextos sociais, históricos, psicológicos e etc. Os cronistas geralmente identificam e registram em seus textos aspectos que muitas vezes passam despercebidos pelas demais pessoas, né? Geralmente o olhar do cronista é um olhar mais assim atencioso, mais assim perscrutador, né? Um olhar que capta detalhes ali que nós, réis mortais, aí não captamos. Então, é interessante o olhar do cronista, do contador de história. O bom contador de história consegue fazer isso, pegar um acontecimento simples, corriqueiro do cotidiano ali e transformar aquilo em uma narrativa divertida, uma narrativa reflexiva, né? E uma narrativa de cunho lírico, enfim. Aí vai depender da habilidade, da característica de cada autor. Ali foram listados alguns suportes onde a crônica aparece, mas ela também aparece, é muito comum hoje a crônica aparecer em livros, né? Existem vários livros hoje que reúnem as crônicas. Agora sim, a continuação da crônica que nós começamos a ler na aula passada, acompanhe comigo aqui o texto 1, em que ela aos poucos se espalhasse pelo mundo e fosse contada de 1000 maneiras, e fosse atribuída a um persa, habitante da antiga Pérsia, atual Irã, na Nigéria, país da África, a um australiano em Dublin, capital da Irlanda, a um japonês em Chicago, mas que em todas as línguas ela guardasse a sua frescura, a sua pureza, o seu encantamento surpreendente, e que no fundo de uma aldeia da China, um chinês muito pobre, muito sábio, muito velho, dissesse: "Nunca ouvi uma história assim tão engraçada e tão boa em toda a minha vida. Valeu a pena ter vivido até hoje para ouvi-la. Essa história não pode ter sido inventada por nenhum homem. Foi com certeza algum anjo tagarela que a contou aos ouvidos de um santo que dormia, e que ele pensou que já estivesse morto. Sim, deve ser uma história do céu que se filtrou, introduziu-se lentamente por acaso, até nosso conhecimento. É divina." Então aqui agora tem uma questão. O desfecho nas crônicas geralmente é algo inusitado, algo inesperado. Como você acredita que terminará a crônica que estamos lendo? Pense sobre isso. Como é que vai ser o final dessa crônica, a partir de tudo que foi lido até aqui? Agora é com você, daqui a pouco eu volto.
resposta é pessoal, né? O que você colocou aí é o final que você imagina que a história terá. Vamos verificar agora se aproxima do que você escreveu ou não? Então vamos ali, ó. Acompanhem comigo aqui, a finalização. E quando todos me perguntassem, mas de onde é que você tirou essa história? Eu responderia que ela não é minha, que eu a ouvi por acaso na rua, de um desconhecido que a contava a outro desconhecido, e que por sinal começara a contar assim. Ontem ouvi um sujeito contar uma história, e eu esconderia completamente a humilde verdade, que eu inventei toda a minha história em um só segundo, quando pensei na tristeza daquela moça que está doente, que sempre está doente e sempre está de luto, e sozinha naquela pequena casa cinzenta de meu bairro. Tá aí a finalização da crônica do Rubem Braga. No final aqui ele acaba retomando, né, o que ele disse lá no começo da narrativa. Gostou da história? Espero que sim, que você tenha gostado. Eu gostei muito dessa narrativa. Então agora é com você. Vamos para a questão, já foi a primeira, vamos para a questão de número 2. Ali, ó. No fragmento da crônica estão expressos conhecimentos relativos a... Então ali tem o fragmento, que nós leremos aqui, ó, leia comigo. E que ela aos poucos se espalhasse pelo mundo e fosse contada de mil maneiras, e fosse atribuída a um persa, habitante da antiga Pérsia, atual Irã, na Nigéria, país da África, a um australiano em Dublin, capital da Irlanda, a um japonês em Chicago. Então ali, nesse fragmento, nós temos conhecimentos relativos a que área? A, antropologia e ciências biológicas, B, história e geografia, C, matemática e física, ou D, literatura e geopolítica. Agora é com você. Eu já volto.
verificar então. Ali, a resposta correta, História e Geografia. Ficou bem claro ali que se você observar, nós temos a citação ali a antiga Pérsia, né? Fala que o Persa é um habitante da antiga Pérsia, pode ser um conhecimento de história persa. A antiga Pérsia é um lugar, portanto, geografia, atual Irã. Ali nós temos também a Nigéria, que é um país da África, também é um conhecimento relativo à geografia. Dublin, capital da Irlanda, e Chicago, também é uma cidade dos Estados Unidos. Certo? Então vamos adiante para a próxima questão, questão de número 3. No fragmento em destaque, o narrador reitera a motivação que o levou a inventar a história. O que o motivou? Então nós temos ali, no fragmento, leia comigo. E eu esconderia completamente a humilde verdade que eu inventei toda a minha história em um só segundo, quando pensei na tristeza daquela moça que está doente, que sempre está doente e sempre está de luto e sozinha naquela pequena casa cinzenta de meu bairro. Então ali, ó, a gente tem o que motivou, né, o narrador a reiterar, né, esse fato aqui. No fragmento em destaque, o narrador reitera a motivação que o levou a inventar a história. O que o motivou, de acordo com o que está aqui no fragmento? A. Ficar conhecido em todo o mundo. B. Levar cura às pessoas em geral. C. Alegrar uma moça que está enferma. Ou D. Dar mais cor a uma casa cinzenta. Eu já volto. Então a resposta é alegrar uma moça que está enferma. Então, foi essa a motivação aí do narrador. Questão de número 4. Releia o fragmento em destaque. O que significa dizer: e eu esconderia completamente a humilde verdade que eu inventei toda a minha história em um só segundo, quando pensei na tristeza daquela moça que está doente. Você vai pensar sobre isso aí e vai responder o que significa dizer o que está ali nesse fragmento. Agora é com você. Eu já volto.
A resposta, que ele se manteria modesto e não proclamaria para si a autoria da história. Tudo isso porque a tristeza diante da doença e do sofrimento tocou seu coração. Então está aí a resposta àquela pergunta ali. Ok? Vamos adiante. Antes, explicação aqui para você poder entender o que significa o vocábulo humilde, já que estamos trabalhando com ampliação vocabular. Então ali, ó. Humilde, adjetivo, que tem noção de suas limitações, que não se valoriza demasiadamente, que não demonstra vaidade, modesto, banqueiro humilde, o exemplo ali, né? Que demonstra obediência, respeito ou submissão, ações humildes, que não é pretensioso, sem ambições, simples, sonhos humildes, que não é rico, cuja situação econômica é modesta, ali o exemplo, povo humilde. É como substantivo masculino, aquele cuja situação econômica é modesta, carente. Então aí as várias acepções do vocábulo humilde, né? Aí no texto foi usado, né, com a primeira acepção ali, a acepção de adjetivo, certo? Então vamos agora para a próxima questão. Questão de número 5. Marque a alternativa que apresenta a característica mais enfatizada na história. Então lá, A. O choro fácil que se espalhou pelo mundo. B. O efeito de produzir alegria em todos. C. A fantasia de curar a moça enferma. Ou D. A tristeza comum a todos os personagens. Escolha a alternativa que você julga ser a correta e daqui a pouco eu volto com a resposta.
A resposta da questão aí, a característica mais enfatizada na história, você precisa entender ali, para você conseguir perceber o que está sendo solicitado, você precisa entender o que é enfatizado. Enfatizar alguma coisa é dar destaque, né? Enfatizar é isso, dar destaque. Então, qual característica que foi, né, mais destacada na história? Né? O efeito de produzir alegria em todos, esse efeito quase que cascata, dominó, digamos assim, da história que ele teria a intenção de escrever. Né? Para que uma pessoa contasse para outra, provocasse alegria, que ali trouxesse felicidade a um casamento que já, pelo que ele coloca ali, que já caiu numa espécie de monotonia, onde há a tristeza entre o casal. A história teria o poder de fazer com que esse casal lembrasse, eu gostei muito dessa parte, com que esse casal lembrasse lá da época de namoro e encontrasse a alegria, a paixão lá, né, dos tempos de namoro entre os dois ali. E a principal característica, a principal função, que até ele retoma no final da história, é trazer alegria para aquela moça enferma ali, que está muito doente, muito triste, na sua casa, cinzenta. Esse adjetivo cinzento também tem um porquê, ele é utilizado com uma intencionalidade, né, para enfatizar esse aspecto de tristeza. Quando a gente olha para o céu e vê que o céu está cinza, está nublado, parece que o clima fica de fato mais triste, mais pesado. Né? Ao passo que quando ele está aberto, está ensolarado, né, nós ficamos mais alegres, né, por conta da condição do céu. Certo? Então, vamos
a próxima questão, aqui é a questão de número 6. Então leia comigo o enunciado. Relembre a crônica em sua plenitude. Na sequência, anote algumas situações que, segundo o cronista, seriam transformadas a partir da história contada por ele. Então você consegue relembrar a crônica, relembrar aí das passagens, o que aconteceu? Então você vai fazer isso agora. Relembrar em sua plenitude, quer dizer, em sua totalidade, lembrar da narrativa toda. E aí depois você vai fazer a anotação de situações que, segundo o cronista, seriam transformadas a partir da história contada por ele. Então, quais situações que seriam transformadas por essa narrativa por ele contada? Situações que ele trouxe ali na crônica ao longo de toda a crônica. Então, anote algumas delas aí, que você se lembrar, ok? E daqui a pouco eu retorno aí com a correção. Agora é com você.
vamos verificar ali. A moça reclusa e doente ficaria alegre, marido e mulher voltariam à felicidade dos tempos de namoro, todos passariam a tratar com cordialidade uns aos outros. Né? Eu lembro também aqui de uma passagem daquela crônica, do momento em que o narrador diz que uma autoridade policial, algo nesse sentido aí, manifesta o seu desejo de não ter que prender as pessoas. Eu acho bem interessante quando ele fala isso para as mulheres que estão ali na rua, né, para quem está causando algum distúrbio ali naquele momento, ele manifesta essa vontade de não ter que prender. Então ele fala para as pessoas, né, vou meio que parafrasear aqui o que ele diz, para as pessoas terem juízo, né, e agirem corretamente, não praticarem nenhum ilícito, porque ele não está afim de prender ninguém. Então há esse desejo aí. O desejo que permeia toda a crônica, esse desejo de transformar a sociedade, né, em um espaço, em um lugar de convivência relativamente harmônica, né, transformar a sociedade em um lugar melhor, em algo melhor. Né? Essa é a intenção do narrador ali ao contar essa história. Uma história que não seria uma simples história, que seria uma história com um grande poder de transformação, né, transformação da vida das pessoas. E que essa transformação fosse gerando transformação, né, que fosse uma corrente mesmo do bem, nesse sentido aí. Muito interessante essa abordagem do Rubem Braga na sua crônica. Ok? Então agora vamos para a última questão da aula de hoje, a questão de número 7. Então ali, ó. A leitura do parágrafo final da crônica confirmou suas expectativas sobre o desfecho dela? Então aquilo que você imaginava que aconteceria no final da história foi confirmado? Porque geralmente quando começamos a ler uma história, eu sou assim, eu falo por mim, quando eu começo a ler uma narrativa, né, um conto, uma crônica, um romance, eu imagino, a partir do conhecimento do espaço, dos personagens, da dinâmica da história, eu imagino aquilo que vai acontecer no final, eu fico criando finais possíveis na minha cabeça. Eu acho que vai acontecer isso, talvez aconteça aquilo com esse personagem chega até o final da história, esse não chega, né? Esse aqui vai ser um personagem principal, cuja função é fundamental dentro da narrativa, esse aqui nem tanto. Eu costumo pensar em todas essas possibilidades, aí, a criar dinâmicas possíveis dentro da narrativa. E nessa narrativa do Rubem Braga, você acredita ali que o final dela, que a conclusão dela correspondeu às suas expectativas? Aí você pode até perguntar, professor, mas eu nem me lembro direito como que a história terminou. Pois eu aqui vou tentar então refrescar a sua memória. Você se lembra que ele ali no final retoma, ele acaba voltando à motivação inicial lá que ele colocou como aquilo que faria com que ele escrevesse uma história. Qual que era essa motivação inicial? Ele trazer alegria, trazer felicidade para aquela garota enferma, que está triste, muito triste, profundamente triste. A sua casa cinzenta, então ele quer trazer alegria para ela, certo? Então ele acaba finalizando, né, dizendo, e até não assumindo a autoria dessa história. Ele também coloca isso ali ao concluir, na conclusão da crônica. Isso correspondeu às suas expectativas? Esse desfecho aí correspondeu à sua expectativa? É isso que eu quero dizer? Responda para mim e daqui a pouco eu retorno ali.
Então aqui a resposta dessa questão também é uma resposta pessoal, né? Você vai poder dizer, né, que correspondeu às suas expectativas, né, ou não. É importante quando você usar sim ou não, você justificar sim por conta disso, disso, não, né, por conta disso, enfim. Também justificar a resposta negativa à pergunta. Então ali trata-se de uma resposta pessoal, portanto não há uma resposta, não há um gabarito, uma resposta, uma única resposta para essa questão. É que você colocar é aceito como uma resposta aí plausível, certo? Então é isso, gente. Chegamos aí ao final de mais uma aula. Eu espero que você tenha gostado das atividades, tenha gostado da leitura da crônica, do final da crônica. Espero que tenha correspondido às suas expectativas, certo? A gente vai voltar aí na próxima aula, então, com mais análises, com mais estudos relativos aí a gêneros textuais. Vou procurar trazer gêneros textuais ligados aí ao universo dos textos literários. Ok? Um grande abraço, então, cuide-se e até a próxima aula.